Paz do Senhor, meu irmão. Glória a Deus. Pai justo e santo, ajuda-me a fazer esta gravação e entregue a teus filhos que precisam ouvir esta mensagem e se prepararem para o dia do arrebatamento da igreja. Amém. Aleluia. O tema de nossa mensagem é: veja que coisa importante. Depreciação da igreja de Deus aos olhos do mundo. Depreciação da igreja de Deus aos olhos do mundo. Aí você diz, o que quer dizer isso? Eu estou dizendo que a igreja de Deus nos dias atuais está depreciada. Não tem mais valor para o mundo pecador. Estou dizendo isso. Depreciada, sem valor. Para o mundo, para o mundo. Vamos ler Mateus 5:13. Escute. Veja que realidade. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, não tiver sua ação sanadora, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Estamos vivendo esses dias. Não fique pensando que ainda irá se cumprir Mateus 5:13, não. Está no cumprimento legalmente 100%. Aleluia. Depreciação da igreja de Deus aos olhos do mundo. Estou lançando, ou seja, doando 2 livros. Doando pela internet. Não é vendendo. Doando. Viu? O primeiro, intitulado Do Princípio ao Fim da Criação. O segundo, 3 Tempos de Jesus. Muito importante. Baixe o livro e você terá em sua mão 2 grandes professores. Só é procurar a descrição do meu vídeo e lá você vai encontrar os 2 links dos 2 livros. E apresente a Deus a minha pessoa para, se este ano, o qual nós estamos vivendo, Jesus não voltar a buscar a sua noiva, eu lançar mais o 3º livro. Doado também, pela internet também. Doado. Sabe que quem faz isso é meu pai, quem manda fazer isso. Primeiro porque eu sou um filho dele e quero morar no céu. Quem desobedece a papai do céu não vai para o céu. Quero morar no céu, aí eu obedeço. Segundo, porque eu amo as ovelhinhas do Senhor. Não posso fazer outra coisa além disso por vocês, então estou doando os livros para vocês. E tem outro canal no YouTube intitulado PR, Maximiano e Louvor. É a divulgação de meus hinos, sem ser acompanhado musicalmente, somente a voz humana, para você aprender a melodia e as letras.
e se achar bonito, louvar o Pai do Céu na congregação que você faz parte. Viu? Tudo do YouTube, tá lá. Deus já me deu mais de 800 hinos, está me dando mais. Aleluia, porque tem me dado vida, saúde, vigor para eu trabalhar para Ele. É Ele que tem me dado. Graças a Deus. Depreciação da igreja de Deus aos olhos do mundo pecador. Aleluia. Olha, irmãos, a coisa que eu vou falar agora é pesada. Se você que está me ouvindo não gostado da mensagem, não vai fazer nada. Só é você me perdoar. Porque eu perdoo, já está perdoado. Você pode gostar, não gostar, falar, está perdoado. Sou crente em Jesus Cristo que preciso morar no céu. Mas vai ser pesado. Mais pesado em cima disso aqui, ó. Dentro. Aqui, ó. Dentro e baseado na palavra de Deus. Se você não gostar, não está gostando da palavra de Deus. Eu vou falar ela. Vou falar dela. Cá na meu pequeno conhecimento e capacidade, eu vi, cá no meu entender, até o ano 2000, a igreja tinha um comportamento. Tinha uma face diante dos homens, diante do mundo pecador, que a igreja é uma só. A igreja não tem duas, nem três, quatro faces. É uma só, porque é o corpo de Cristo. É santa, é abençoada. A igreja é o corpo de Cristo, é a noiva do Cordeiro, a esposa do Cordeiro. Do jeito que ela começou a estar. Aí você E como você usa essa palavra, a depreciação da igreja de Deus aos olhos do mundo? Mas eu estou explicando, aos olhos do mundo. Não é ela em si é a mesma. Aleluia. Porque é o corpo de Cristo. Não tem mudança. É a noiva do Cordeiro, não tem mudança. É a esposa do Cordeiro, não tem mudança. Aleluia. O que eu vou falar aqui é a igreja de Deus diante dos olhos do mundo pecador. Como ela se encontra hoje. Por conta da vida de músico desmantelado e pastor desmantelado. Só tem um nome de crente e nome de obreiro. É falso. É isso. Mas a igreja continua sendo a mesma. Aleluia. Glória a Jesus. Até o ano 2000, o mundo via a igreja de um modo. Até o ano 2000, entenda a mensagem. Escute e ouça esse vídeo até o fim para você entender o teor da mensagem. Até o ano 2000, a igreja de Cristo diante dos olhos do mundo tinha um comportamento, tinha uma qualidade. Tinha uma qualidade benéfica aos olhos do mundo. Ela não perdeu essa qualidade benéfica, ela não perdeu e jamais perderá. Não, a igreja não. Mas diante dos olhos do mundo. Até essa época, os crentes, o tratamento geralmente estava mudando, mas o tratamento era crente em Jesus Cristo. Quem é você? Você é católico? Não, sou crente em Jesus. É crente em Jesus Cristo. Era o tratamento, já estava mudando. Mas eu quero ia com essa mensagem, essa qualidade benéfica, bonita da igreja aos olhos do mundo até o ano 2000. Começou a mudar antes, mas até 2000. Quem é você? Católico?
Qual é a sua religião? Crente em Jesus Cristo. Eu aceitei Jesus em 1952. Aleluia, na cidade dos Barreiros, Pernambuco. Quem é você? Não, crente de Jesus Cristo. Dificilmente um crente se intitulava diante do povo como cristão. Era crente em Jesus Cristo. Quem viveu aquele tempo e se lembra que eu vivi, sabe disso. São nomes que são tratamentos, os tratamentos que Deus deixou para nós cristãos falar e dizer ao mundo: sou crente em Jesus, cristãos. Crente e cristão são dois tratamentos que Deus deixou para a igreja da terra. Não foi evangélico. Cristão 4 vezes, crente 9 vezes no Novo Testamento. Ouviu? Cristão 4 vezes e crente 9 vezes. E evangélico, diga, que é hoje o tratamento das igrejas. Não é mais crente em Jesus Cristo, não. Alguns usam esporadicamente, mas agora é evangélico. Não tem peso teológico, não tem peso bíblico, essa palavra. Não tem peso bíblico. Porque não foi o tratamento que Deus deixou para nós se tratar. Não foi. Os crentes que criaram. A tendência da raça humana é fugir das regras primitivas que Deus deixou para a gente seguir. Infelizmente, a natureza humana é assim. Aleluia. O nome de crente tinha valor diante do povo, do mundo. Isso aí é uma mulher crente. Para com essa conversa, que essa mulher é crente. Vem ali, ó. Muda de conversa. Essa moça é crente. Para de conversa, vamos mudar de conversa, porque é uma crente. Aquele moço é um crente. Eu estava conversando um bocado, depois que chegava um crente. Para. Esse homem é crente. Vamos respeitar o crente. Vamos respeitar o irmão. Vamos respeitar. Era assim a vida dos cristãos. A igreja era vista de bons olhos do mundo pecador. O mundo vê a igreja de um modo bonito. E hoje? E hoje? E hoje? A palavra igreja era poderosíssima. O nome igreja era poderosíssimo. Era. Aos olhos do mundo, a palavra igreja de Deus evangélica tinha o maior valor. Era respeitada. Esse nome era respeitado. E hoje? E hoje? O nome pastor, olha, digo que eu vivi essa época. Eu vivi essa época.
Você não está ouvindo aqui uma criança falando, não. É um homem de 79 anos que viveu essa época. E não viveu só numa cidade, não. Do sul ao norte eu rodei. E não é porque ninguém me falou, não. Eu vivi, eu vi, eu contemplei. Eu vivenciei. Pastor da igreja, na cidade, era respeitado como uma grande autoridade. Os padres, da mesma maneira, eram considerados como autoridade da cidade. Pastores e padres. Embora que eu envolvi aqui o nome de padre, eu não estou envolvendo nesta mensagem a Igreja Católica, não. Aleluia. Eu, como adolescente, eu convivia trabalhando, onde eu trabalhava no comércio, quando vi o pastor, dizia, olha o teu pastor, vai passando aí, ó. Autoridade da cidade, são autoridade. O povo tirava o chapéu para os pastores. Tiravam o chapéu. Eu digo porque eu vivi essa época. Eram respeitados. Tirava o chapéu, respeito. E hoje? E hoje, olha o tema, depreciação da Igreja de Deus aos olhos do mundo pecador. É porque o tempo não dá para nós demorar mais. Se o tempo desse, nós íamos até eu me calar, me cansar. Aleluia. E hoje, a palavra pastor é sinônimo de ladrão. Não tem mais aquela qualidade que ele tinha há anos passado. Como já falei, o mundo via de um modo, hoje está vendo diferente. O mundo via os pastores como autoridade da cidade. Hoje o mundo está vendo os pastores como ladrão, charlatão, adúlteros, pedófilos, enganadores. Embora que o mundo envolve tudo. Todos os pastores, eles colocam nesse meio, nesse pacote, que está errado. Temos pastores de Deus, homens de Deus, de vergonha, de caráter. No meio desse número de pastores nominais, que tem um nome de pastor, no entanto, não são falsos. Existem os pastores de vergonhas. Eu conheço muitos, de caráter, de vida e respeito, mas o mundo não vê assim. Por conta de os que não devem pagam. Lembre-se de Jonas, profeta Jonas. Só quem errou foi o profeta Jonas. Mas só quem sofreu foi ele. Toda a população, todos os povos do navio sofreram. Até a mercadoria foi jogada do mar. Por conta de hoje. Quase morria, quase todos os povos do que iam no navio.
todos os tripulantes e passageiros que no navio. Por causa de um. É assim. Aleluia. Graças a Deus que existem pastores, presbíteros, obreiros de vergonha, direto, honestos, fiéis. Mas infelizmente existe esse pacote maléfico, mentiroso, falso, prejudicador da obra, que tem tirado o bom nome da igreja, manchado a igreja do Senhor, diante dos olhos do mundo. A igreja em si, ela é limpa, pura, santa, ninguém macula. Ela não. Mas eu estou falando aos olhos do mundo. Acabou. Porque a igreja do Senhor na terra, ela é representada e conhecida através de seus pastores. Fique certo disso. Pastores respondem pelo grupo da igreja, pelo número, pela igreja. É assim. Cheguei a assumir, escute que eu sou. Assumir pastorado na igreja, eu não digo Estado. Não. Eu não digo que foi Estado. Que eu trabalhei na obra do Senhor como pastor em 2 estados. Amazonas, Roraima, Amazonas e o Brasil. Ou seja, desculpa, e Pernambuco. Mas não digo em qual foi. Eu assumi pastorado da igreja. Escute essa experiência. Eu assumi, uma nora minha foi no consultório médico dessa cidade. Quando chegou lá, tinha muitas mulheres esperando. Ela sentou-se e elas conversando a respeito do pastor da igreja da qual eu assumi o pastorado. E eu não sabia de nada, nem a minha nora sabia. Conversando disso, tu foste para o culto ontem na igreja, fulano e tal? Disse, não. Fui não, porque o pastor lá só vive pegando as irmãs e atrás das mulheres que chega lá. A minha nora estava lá, disse o quê? O pastor da igreja é o meu sogro. Aí ela ficará assim, pediu desculpa, eu disse, e o outro? Foi embora. Meu sogro não tem essas qualidades negativas e vergonhosas, não. É um homem. Ela pediu desculpa. E o comentário lá era, olha, teu pastor, o povo dizia aos crentes, ó, o teu pastor é assim, o teu pastor é assim. Porque o pastor, ele responde pela igreja. A igreja é revelada e é tratada de bem ou de mal por meio da conduta do seu pastor. É isso. A responsabilidade de um pastor é muito grande. E tem muita crencinha por aí, querem ser pastor. Até mulheres querem ser pastora. Tu sabe o que é isso, mulher? Além de ser antibíblico, o título de pastora, tu não sabe o que é isso, não. É coisa séria. Veja que eu estou falando, tudo que eu estou falando aqui é pela palavra. Eu não vou falar nada fora da palavra, não. Veja que o pastor responde pela igreja. Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 e 2, a igreja de Éfeso. Deus mandou uma mensagem para o pastor. E ao pastor, ao anjo da igreja de Éfeso, assim diz o Senhor, a mensagem veio para ele. A igreja toda tinha suas culpas, mas a mensagem veio para ele, que ele que respondia pela igreja.
pastor responde pela igreja. E o valor da igreja, em parte, depende do valor que o pastor tem. Se o pastor é um homem de qualidade, as pessoas não crentes que conhecem ele, diz ao crente membro dessa igreja, teu pastor é um homem, tu sois crente de uma igreja de valor, tu teu pastor que é homem de Deus. Mas quando ele não tem esse princípio, sabe o que é que o pecador diz? O mundo? Sai dessa igreja, rapaz, teu pastor não presta não. Eu sei quem é ele. Pastor, vendo? Depreciação da igreja de Deus aos olhos do mundo pecador. A igreja hoje perdeu, aos olhos do mundo, perdeu sua ação sanadora. Perdeu o seu valor que ela tinha. Tinha aos olhos dos homens, que ela tem. O valor da igreja é o mesmo, porque é o corpo de Cristo. Mas aos olhos do mundo, perdeu. Apocalipse 2, 8 a 9. E a igreja que está lá. Veja. E ao anjo da igreja que está em Esmirna. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, assim diz o Senhor, eu vi as tuas obras. Mas era a igreja todinha que estava em culpa, e muitos, a igreja estava ficou em falta diante de Deus, mas a mensagem veio para o responsável, por aquele que respondia e responde pela igreja. E assim, em todas as 7 igrejas da Ásia Menor. Apocalipse 2, 12 a 13, 18 a 19. Apocalipse 3, 1 a 2, igreja de Sardes. Apocalipse 3, 7 a 8. Apocalipse 2, 3, 14 a 15. A igreja de Laodiceia. A mensagem veio direto para ele, não veio para a igreja. Veio para o responsável, a quem Deus entregou a responsabilidade. Por quê? Porque ele responde pela igreja. A igreja é conhecida através da vida do seu pastor. Depreciação da igreja de Deus aos olhos do mundo pecador no dia de hoje. Há anos passados, a igreja, aos olhos do mundo pecador, era um destaque, era uma força, era uma coluna na cidade. Crente tinha o valor. Você é crente? Sou. Então vende a ele. Cheguei no Recife, isso foi na década de 70. Eu morava no interior, cheguei no Recife, naquela época os homens usavam pasta. A minha Bíblia dentro da pasta. Na rodoviária antiga, estava os policiais aí fazendo uma blitz, revistando todos os homens. A mulher, ele não revistava, só os homens. Quando eu chego passando, abre a pasta. Quando eu abri, a Bíblia disse, ele é crente, rapaz. Crente apanha, mano, bate. Passa. Vamos, olha, você tem arma, não. Quem sonda a arma do crente é a Bíblia. Passa, amigo, pode ir embora. Crente era assim, o valor cretina há anos passados era assim. E hoje? É difícil. Pastor era a autoridade da cidade, como já falei. Estou só repassando para poder terminar a mensagem.
Era uma autoridade grande da cidade. Que ele é o pastor da igreja. Respeita ele. Eu vi várias vezes isso. E agora? E o charlatão, rapaz? Comedor de dízimo do povo. Toma o dinheiro dos irmãos. É hoje agora esse nome de pastor. Por causa de muitos enganadores, aproveitadores que existem no seio da igreja, enganando a massa religiosa cristã. Aí todos os demais que não têm esse princípio negativo sofrem. Como já contei o caso de Jonas no navio. Não estou bem certo qual foi o nome da cidade, no dia de Davi. Um camarada cometeu um delito e Joabe tentou pegá-lo e correu. Chegou em uma das cidades, se escondeu. O exército chegou de Israel, Joabe chegou, ia acabar com a cidade por causa daquele homem mau que estava dentro, escondido nessa cidade. Aí uma mulher de coragem disse, não, você vai acabar com a gente por causa dele? Sim. Então joga ele para cá. Ela pegou, mandou os homens pegaram ele, jogou pelo muro. E Joabe não acabou, não atacou a cidade. Mas se não fosse isso, por causa de um. É por isso que a maioria dos pastores de qualidade que ainda existe na igreja está sofrendo, estamos sofrendo por causa de alguns desmantelados. Alguns não, muitos. Pesquisa na internet que você vê pastores de renome, envergonha da igreja. Maiores escândalos, um homem de qualidade. Não é somente um da minha qualidade pequenininho, não. Estamos vivendo esses dias. Agora Jesus falou em Lucas 21, 28 a 30. Quando você vê acontecer todas estas coisas, levanta a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Graças a Deus. É a iminente vinda de Jesus que está para se cumprir a qualquer hora. Para tirar os fiéis, não é apenas os evangélicos, não. Não é apenas os presbíteros, os evangelistas, os pastores, os bispos, os apóstolos, os membros da igreja. Não, ele vem buscar os fiéis, o povo que é dele. Só vai com ele o que for dele. 1 Coríntios 15, 23. Só o que for dele. Aleluia. Ora vem, Senhor Jesus. Estamos nos dias difíceis, meu filho. Estamos nos dias difíceis. Difícil. E vou revelar uma coisa a você que está me ouvindo. Quando eu vou andando na cidade e alguém diz, pastor, eu peço a Deus, ninguém me traz de pastor no meio da rua. Porque o nome pastor está depreciado, não tem valor diante dos olhos do mundo pecador. Não tem mais. Por causa de muito desmantelado que existe no meio da igreja. Na internet, pastor discutindo com o outro na internet. Falando um do outro. Isso é uma vergonha. Um homem desse como chefe da igreja de Cristo. Chefe de escândalos e miséria.